Oi, pessoal, tudo bom? Bom, estamos aqui na nossa playlist, né, sobre modelagem hidráulica, né? E um dos objetivos também aqui é responder perguntas, tirar dúvidas, né? Eu tentei fazer vídeos curtos, né? Vídeos simples, mostrando como iniciar, né, na modelagem hidráulica, usando o EPANET, no caso, que sendo mais específico para abastecimento de água, né? Mas as dúvidas elas vêm, né? As pessoas estão assistindo aí os vídeos, né? E é muito importante porque aí eu consigo dar atenção em tópicos mais específicos que vocês têm, né? Então, um dos tópicos aí é com relação ao padrão de consumo, tá? Então, o João Paulo França enviou para mim uma pergunta, né? Algumas perguntas, na verdade, e eu achei bem interessante, né? Então, eu vou tentar falar um pouco nesse vídeo um pouco sobre essas questões. Então, assim, ele estava desenvolvendo um estudo, ele trabalha com essa questão do padrão de consumo, ele tem que variar um pouco isso, ver algumas questões específicas, não vou entrar no mérito do projeto dele aqui, mas onde eu levanto esses dados, né? Então, isso é uma questão importante. Como é que eu consigo essas informações, tá? Outro ponto é, tendo esses dados, né? Eu não tenho exatamente um fator multiplicativo lá do EPANET. Como é que eu faço para inserir isso dentro do modelo? Fazer essa relação, né? E, e é isso que a gente vai ver nessa videoaula, tá? Eu espero que vocês gostem aí dessas dúvidas. Eu acho que quem puder, né? Quem tem mais dúvidas aí vai mandando, que a gente vai tentando solucionar, beleza? Bom, então, é, algumas questões que eu acho que são relevantes a gente falar um pouquinho antes de exatamente falar nisso no EPANET, né? Então, eu gostaria de usar aqui o material do livro do professor Tsuchiya, né? Para a gente lembrar de algumas coisas que são importantes. Então, quando a gente vai dimensionar, né, um sistema, a gente tem as partes integrantes, então captação, essa água pode ser transportada via um recalque, um elevatório até uma ETA, né, uma estação de tratamento de água, dali para o reservatório, do reservatório para a rede. Quando eu tenho aqui essa vazão da rede para o reservatório, do reservatório para a rede, né, a gente chama de Q3, no Q3 eu tenho o K2, né, esse coeficiente que é um coeficiente de variação, tá? Até então aqui, né, no Q1, Q1 e Q2, no caso, então até o reservatório, eu trabalho apenas com os valores de K1, que também é uma variação. Então, quando a gente fala nesse padrão de consumo, né, que ocorre aqui na rede, tá muito atrelado a essa variação que ocorre aqui, né, nesse K2. Tá? É óbvio que existem variações sazonais, né, ao longo do ano, que é o caso do K1, eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas elas estão atreladas aqui nessa etapa aqui antes do reservatório. Então eu consigo aqui fazer uma operação mais adequada para mim, pensando em eficiência energética ou outras questões, mas eu consigo reservar água, né? Só que do reservatório para a rede, eu costumo não ter aqui um sistema de recalque, então eu não controlo. Isso aqui vai ser, essa água vai ser sugada do reservatório em função desse padrão de consumo. Então, quando for trabalhar com padrão de consumo, depende muito se você está trabalhando com um modelo, né, pensando nesse setor. Se for num setor específico, onde você tem um reservatório e tem a rede, aqui você vai trabalhar com essa variação de consumo desse padrão aí, baseado nesse K2 dessa rede, desse setor. Se você for trabalhar de uma maneira mais macro, imagine que você está usando o EPANET para pensar em captações, diferentes estações de tratamento de água, mandando para diferentes reservatórios, e é claro, as redes, né, o consumo, você vai inserir ali. Mas, enfim, imagina que você está trabalhando de uma forma mais macro, né? Pensando nessas outras unidades aqui. Tá? Você tem que verificar como que vai ser seu padrão de consumo, que vai estar muito ligado à operação que você tem. Em que hora que está bombeando, quanto está bombeando, né? E já daqui para frente, não. Vamos chamar assim, você tem menos controle desse sistema, já que isso aqui é em função do momento que as pessoas estão abrindo a torneira. Então, isso é um ponto importante para entender essa questão do padrão de consumo no EPANET, que são essas variações representadas por K1 e por K2, e depende aonde você está atuando na sua modelagem. Se é uma forma mais macro, todo o sistema, ou algum setor específico, uma forma mais micro, mais reduzida. Certo? Então, essas variações de consumo, aqui na página 51 do livro, né, Abastecimento de Água, do professor Tissutia, ele comenta que essa variação anual, variação mensal, variação diária, variação horária, né, variações instantâneas, né? E como é que a gente trabalha com isso na hora de dimensionar, né? E o EPANET, ele utiliza isso na hora de você modelar, para otimizar ou para projetar, né? E aí a gente tem aqui o K1, que seria esse maior consumo diário no ano em relação ao consumo médio diário no ano. O K2 seria a maior vazão horária no dia, dividido pela vazão média desse dia, tá? Então esse é o conceito. Olhando de forma gráfica, né, o que a gente tem aqui? Então aqui é a variação de consumo ao longo do ano. Isso aqui é o K1, tá?
O que a gente observa nesse gráfico? O consumo em litros por habitante dia, por exemplo, né? Ele é maior talvez nesses meses aqui, de janeiro, fevereiro até março, né? Época mais quente. Vai chegando, né, o inverno, ele diminui, tá? Fica até abaixo da média, e depois isso aqui retoma. Tá? Então, o que a gente tem? Isso aqui é a variação, certo? O K1 está atrelado a essa variação aqui ao longo do ano. Né? Então, o consumo máximo aqui é esse valor máximo aqui, dividido por esse consumo médio. É a média desse consumo total aqui. Tá? Então, se eu pegar, vamos supor, o consumo aqui foi, no caso dessa aqui, a unidade de 200 litros por habitante dia. Né? 200 em relação a 150, né? Então, vou até fazer isso aqui mostrando a calculadora. Né? Então, eu tenho lá 200 litros por habitante dia, né? Que foi lá o maior consumo. Foi no mês olhando aqui na... Deixa eu diminuir aqui. Olhando aqui, vamos supor que foi lá em fevereiro, né? No dia do carnaval, tá? 200 litros por habitante dia. Né? Então, quer dizer que cada pessoa, né, chegou à marca de consumo naquele dia de 200 litros. Tá? E aí eu vou dividir esse valor, tá, pela média. Vamos supor que a média aqui tem sido em torno de 165. Tá? Então, deu 1,21. Esse seria o K1. Esse é o fator multiplicativo. Né? Só que esse é o valor do máximo. Para projeto, a gente trabalha com esse valor máximo. Eu não vou projetar isso, eu não tenho como fazer uma estrutura para cada mês. Né? Então, eu trabalho com esse máximo para ter uma tubulação lá, para ter um sistema, né, um conjunto levatório, motor-bomba, que vai superar, que vai aguentar essa vazão aí. Esse é o fator multiplicativo, tá? Já pensando lá na EPANET, certo? Só que aqui eu estou falando do K1, né? Aí tem que lembrar do que eu estava comentando com relação a que parte do sistema você está trabalhando, tá? Aqui, por exemplo, né, já é o K2, tá? Então, olhando aqui, eu estou olhando aqui para o K2. Essa variação ocorre o seguinte, né? As pessoas vão consumindo mais água pela manhã, né? Aqui está mostrando nesse caso, nesse setor aqui específico, o máximo aqui é por volta de 11, meio-dia, né? Depois isso vai diminuir. Então essa aqui também é uma variação, também é um fator multiplicativo, né? Se eu pegar a calculadora, né, seria a mesma coisa. Vamos supor que lá chegou a vazão em litros por segundo, né? Aqui já está em litros por segundo, certo? Imagina que chegou lá, sei lá, a 300 litros por segundo, um exemplo, né? E aí eu vou dividir pela média, que era 150. Tá? Então chegou a 2, né? Então o fator multiplicativo seria 2 no caso, né? O dobro, né? Tá? Então isso só para a gente visualizar, para a gente ter uma ideia de como eu faço esse cálculo, né? E como está relacionado à questão de dimensionamento, a questão teórica dos valores de K1 e K2, que são variações aí que a gente tem no sistema, tá? E aí, né, a pergunta é, da onde eu vou retirar esses valores? Então, como é que isso funciona? A gente tem medidores de vazão no sistema, né? Tem macro, micro medidor, e a gente pode quantificar essas variações, tá? Então, as saídas dos reservatórios, por exemplo, para um determinado setor, lá você vai ter um dado de hora em hora dessa variação que você tem, né? Só tem que lembrar, e é importante, aí eu tenho uma playlist de abastecimento de água, pode também conferir lá alguns exercícios que eu fiz sobre isso, mostrando variação no hidrômetro e tal, e no macromedidor, essas relações. Isso é importante por quê? Porque se você estiver pegando a variação ao longo do dia ali, pensando no hidrômetro, você vai estar pegando sem perdas, porque é nas residências, né? Um somatório de casas lá, você tem os hidrômetros, né? E vê essas variações. E nem tem como você, na verdade, quantificar isso. Até tem, né? A gente tem tecnologia para isso, mas é muito caro. A gente não tem como ficar medindo de hora em hora no hidrômetro. Então, como é que a gente faz? A gente mede no macromedidor. Então, o ponto de coleta seria entrar em contato com a concessionária, onde você vai trabalhar e tal, né? E de um setor específico, pegar esse reservatório, vai ter uma saída lá do macromedidor, né? Se você não medir, não tem como fazer, né? Precisa ter esse macromedidor, e lá você pode ter essas informações de hora em hora, né? Se tiver de hora em hora ao longo dos dias, vai ter isso ao longo dos meses, dos anos, você pode ver como é essa variação, né? É lógico que ela pode variar, né? O livro mostra muito bem, dá para trabalhar com faixas, né, dessa variação, desse consumo, desse fator. Aqui é um fator multiplicativo já, ó, né? Então ele variando aqui ao longo das horas, com máximos e mínimos, porque você vai ter várias curvas ao longo de vários dias, né? Então não vai você vai trabalhar com talvez um valor médio ali, tá?
Então isso é importante pensar, né? Então, na verdade, nada mais nada menos está tirando o valor máximo o valor daquele ponto, daquele horário em relação à média. Tá? Esse é um fator multiplicativo. Né? A gente vê que tem variações, a literatura que traz aqui, valores de K2, 1,5 até 3, 2,35, 2,3, 4. Isso vai variar bastante, vai variar de setor para setor, né? Se estiver tendo que trabalhar com otimização, porque vai ver como esse comportamento reflete talvez uma operação, alguma coisa assim, aí vai ser importante calibrar, né? Então já tem um vídeo aí de calibração, aí você teria que ver esse consumo, como ele ocorre, e ver se a calibração bate, né? Para ter um modelo que você pode depois fazer manejar nele ali no ambiente computacional, e isso refletiria a realidade no ambiente real, né? No sistema como um todo. Mas enfim, então aqui é um pouco sobre essa relação de K1 e K2, tá? A variação de consumo, como eu estou vendo aqui o fator multiplicativo, né? Olhando esses dados, e de onde que eu tiro? Isso é dos macromedidores na saída dos reservatórios, né? Ou na saída das unidades, enfim, onde você estiver trabalhando, no setor que estiver trabalhando, e aí é possível calcular, tá? Beleza? Dando continuidade, né? Então aqui eu estou visualizando já no EPANET, né? Mostrando como é que é esse padrão. Então aqui tem a identificação do padrão, eu posso descrever, né, esse padrão, e aqui eu posso trabalhar com, né, 24 horas de dados horários, né? Ou ter 3, 4, 5, 6 horas. Vai que ocorre aqui uma repetição, né? 6 pontos é suficiente para você ver que ocorre uma repetição. Às vezes você pode trabalhar dessa maneira. O ideal é ter pelo menos de hora em hora, né? Pensando isso para abastecimento de água, a gente sabe que é a melhor situação aí, já por experiência de projetos aí, certo? Então aqui no caso, ó, tem 4 pontos, né? Então a gente observa aqui que as 6 primeiras horas aí, né? Vamos supor que não foi possível medir de hora em hora, mediu as 6 primeiras horas, né? Vamos supor que seria da meia-noite às 6 horas da manhã, vamos pensar assim, né? Esse valor está abaixo da média, né? Ele está 0,5, né? Abaixo da média, né? Então a média é o dobro aqui desse valor, né? Desse consumo. Depois ele vai para 1,3, né? Depois ele fica na média nesse período, depois aqui ele fica 1,2 superior, tá? Então aqui é um exemplo de um padrão, tá? Aqui é um outro exemplo, aí ao longo das 24 horas, certo? Então aqui tem valores, né, bem específicos aí, provavelmente isso aqui foi bem monitorado na saída de um reservatório, de algum local, tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui, né? Aqui é um outro valor, também uma outra questão, um valor um pouco abaixo da média, numa situação específica aqui, tá? Aqui no caso de Belém, tá? Um estudo. Então, né, a gente pensando numa rede, né, que é uma rede hipotética, usada para projetos, para estudos da parte hidráulica e de modelagem. Então, se eu pensar que eu tivesse reservatórios aqui, eu teria na saída um monitoramento, né, como que essa vazão está se comportando. Mas tem que lembrar que esse padrão de consumo está atrelado aos nós. Né? Então, esse grupo de nós, que representou aqui consumos, residências, indústrias, o que for, não sei o que você está trabalhando, esses nós têm um padrão de consumo. Tá? Não é que vai colocar um nó na saída do reservatório e adotar um padrão de consumo. Na verdade, quando a gente fala de padrão de consumo, é como esses nós se comportam ao longo de um tempo, né, para fazer uma simulação dinâmica. Né? Mas é na saída do reservatório que, na prática, eu tenho lá um macromedidor e eu consigo ter noção dessa como é que está variando de hora em hora esse consumo desse grupo de nós. Né? Então, às vezes eu tenho vários reservatórios, né, e eu vou ter aqui uma média, né, talvez, desses consumos aqui. Tá? Ou vai ser muito próximo, muito parecido. Né? Às vezes eu tenho só um único reservatório e aí fica mais fácil. Tá? Então tem que ver um pouco do sistema. Né? Eu estava olhando aqui o projeto, basicamente, não vou falar muito, né? Mas enfim, aqui no caso tem um reservatório, né, nível fixo, então tem seria um manancial. Tem que verificar, né, se aqui a água, há uma cota suficiente para levar água para toda essa região, né, ou vai ter que bombear isso, tá? Então, o trabalho que a bomba tem, né, ela na prática está interferindo nesse consumo, como é que isso vai ser. Então, por isso a importância de ter talvez reservatórios de nível fixo, nível variável, desculpa, que são reservatórios de distribuição de água, e dali para frente eu tenho essa variação do consumo, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tiver só um reservatório, né, estou considerando ele de nível fixo, e a água é suficiente para esses pontos por gravidade, né, então a saída aqui do reservatório tem então um macromedidor e tem uma ideia, e eu consigo levantar, né, esse consumo, esse padrão de consumo para esses nós, né.
Mas caso seja um projeto do zero, vamos supor, então tem um manancial, você vai ter que bombear água para reservatórios, por Maeta, e dali terão outros reservatórios de nível variável, e dali essa água vai para esses nós, para esse consumo. E esses nós vão ter um padrão de consumo, né? Tá? E aí o fator multiplicativo é aquela relação dessa vazão com a vazão média, certo? Beleza? Então eu espero que você tenha gostado aí, né? A ideia foi tirar um pouco das dúvidas dessa questão específica de fator multiplicativo, com padrão de consumo, usando o EPANET, olhando o projeto, vendo outros valores aí que tem na literatura, né, de fator multiplicativo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço aí de novo, curte aí, pessoal, comenta, compartilha, tá bom? Envia para os amigos, para os colegas e enviem perguntas, enviem bastante dúvidas aí ou sugestões que para mim é muito bacana. Beleza? Até mais.